Meus irmãos, de pé estamos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45, bem conhecido o texto. Marcos 6, versículo 45. Louvado seja Deus. Somos gratos a Deus, mais uma vez, pelo convite, pela comunhão, pela bênção que Deus tem concedido a nós nesta igreja, neste ministério. Agradecer a Deus pela vida, pastor Sandro, como sempre, pastora Ju, sua família. Deus continue abençoando. Bispo Léo, pastor Pedro, toda a família Emanuel. Amém. Um povo abençoado, um povo querido. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Como sempre tenho dito, vocês moram em nosso coração. Deus abençoe grandemente. Bem verdade que eu estou ainda um pouco cansado, irmãos. Estivemos sexta-feira na vigília, em Tabuão. Aí eu nem dormi, voltei, peguei um outro compromisso pela manhã. E à tarde já tive outro, e à noite se discorreu, e hoje de manhã estou lutando aqui contra o cansaço, e saindo daqui tem outro compromisso também, mas graças a Deus por isso. Louvamos ao Senhor. Glória a Deus. Marcos 6, versículo 45. Hoje a esposa não pôde vir, mas sempre trago alguém, né? Veio minha filha Jaque, hoje temos uma pessoinha nova ali, que é Cauane. Não sei se eu chamo Catherine ou Cauane, porque é os dois, né? Deus abençoe grandemente. Marcos 6, versículo 45, diz assim: imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu o monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando por sobre o mar, e queria passar à frente deles. Mas quando viram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, deram grandes gritos, porque todos o viam e estavam aterrorizados. Mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Amém. Podem se sentar. Falar dessa passagem, deste acontecimento, eu gosto de me utilizar da narrativa de Marcos, porque Marcos narra os milagres, a trajetória e o ministério de Jesus em uma forma, de uma ordem mais cronológica. E lendo esse texto, estudando ele, nós vemos que há um outro texto em Marcos, capítulo 4, versículo 35, e que é um tanto similar. Mas existe uma pequena diferença entre os dois textos. Na verdade, é que em Marcos 4,35, Jesus passa por uma tempestade juntamente com seus discípulos, porém,
em Marcos 6, verso 45, Jesus não está presente no barco. Essa pequena diferença faz a gente entender de uma forma tipológica o ministério de Jesus, seus ensinamentos, sua obra e sua ascensão, dentro dos dois textos. Quando olhamos para Marcos capítulo 4, versículo 35, nós vemos que Jesus, ele vai enfrentar, juntamente com os discípulos, aqui uma situação. Mas antes de Jesus subir para o barco, Jesus primeiro vai ensinar os seus discípulos. E eu acho interessante que os ensinamentos de Jesus são dados com os pés em terra. Isso para nos fazer compreender e entender que a palavra é alicerce, os ensinamentos são fundamentos. Então, Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 26, ele diz: a quem for assemelhar o homem que ouve e pratica as minhas palavras. Jesus diz que vai assemelhá-lo ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque a casa sendo firmada sobre a rocha, pode vir vento, tempestade, luta, prova, ela vai permanecer firme. Amém. Então, o que traz estrutura, fundamento e alicerce é palavra. Amém. Assim sendo, nós vamos ver que a maioria dos ensinamentos de Jesus, ou posso até dizer aqui estatisticamente, 99% dos seus ensinamentos foram dados com os pés em terra, para nos fazer entender que a palavra é alicerce, é fundamento. Apenas uma pregação de Jesus é dada dentro do barco e afastado da terra. Esse ensinamento é lá em Lucas, capítulo de número 5, esta pregação, que é uma pregação que vem acompanhada de um milagre extraordinário, que é a grande pesca, ou chamada da pesca maravilhosa. Apenas em Lucas, capítulo 5, nós vemos Jesus entrando em um dos barcos, a dizer de Pedro, e aonde Jesus vai dizer assim: ausenta-te ou afasta-te da terra. E afastando o barco da terra, Jesus começa a pregar. E ao término dessa pregação é que nós vamos ver milagres, ou milagre acontecendo, que é o milagre da grande pesca, ou da pesca maravilhosa. Mas nas outras pregações e ensinamentos são dados com os pés em terra. Então, preciso que você entenda isso. Por isso que Marcos capítulo 4, verso 35, ele só vai mandar subir para o barco quando alguém senta para ouvir. Não existe alguém que vai entrar no barco sem antes sentar para aprender. Jesus jamais vai mandar alguém subir no barco e passar para o outro lado, se primeiro não criar estrutura na palavra. Porque somente por base de seus ensinamentos a pessoa terá estrutura para lidar com vento, com tempestade, com lutas e com batalhas. É bem verdade que a realidade que estamos vivendo, como uma que eu presenciei durante esse final de semana, na verdade conversando com algumas pessoas, com alguns amigos, e eu notei que alguns surgiram do nada, no de repente, no imediatismo, e aí saíram já pregando por aí, e isso sempre me trouxe uma preocupação com essas pessoas que surgem aceitando a Cristo, e aceitando acha que o ministério, a pregação é uma coisa de status e de fama, mas sem entender que ele primeiro precisa sentar para aprender, ele precisa sentar para ouvir, para criar estrutura, porque alguém que para pregar, primeiro, ele precisa entender que depois da pregação vem a retaliação.
que depois daquilo que ele ministra, ele vai sofrer uma retaliação no mundo espiritual, ou propriamente dito, Deus vai colocar ele para viver cada mensagem pregada. Então, todo mundo, isso aqui é jargão do cristão, que nós devemos viver o que prega e pregar o que vivemos. Então, pregar o evangelho não é status, não é fama. Então, das duas, uma pode acontecer: ou sofreremos retaliações, ou então Deus nos fará viver aquilo que pregamos. E assim sendo, se não tivermos estrutura na palavra, jamais venceremos as tempestades e as contrariedades do vento da vida. Por isso que Jesus põe eles primeiro para aprender, depois que eles aprendem a palavra, Jesus, segundo a cronologia bíblica, aqui principalmente dentro da visão e da narrativa de Marcos, vai dizer, diferentemente de Mateus capítulo 4, aonde nós vamos ver que Jesus primeiro ensina a sua palavra, para que depois ele desça do monte, e descendo do monte ele venha percorrer os trajetos, aonde ele vai curar, libertar, transformar, expelir demônios, até chegar nas margens do mar da Galileia. Quando chega às margens do mar da Galileia, Jesus olha para os seus discípulos, e Jesus não pede, Jesus ordena, Jesus obriga. Isso aqui é um imperativo, porque todo aquele a quem Jesus chama precisa entender o sentido de ordem, precisa entender o imperativo de Jesus, porque Jesus vai passando e diz: vem, segue-me, segue-me, vem, farei de ti pescador de homens. E Jesus vai passando e vocacionando. Uma vez que somos vocacionados, nós na verdade estamos submetidos à sua vontade. Por isso que há uma passagem bíblica que Jesus diz: por que me chamais Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam de Senhor, sendo que eu dou uma ordem para vocês e vocês não cumprem a ordem que eu determino para vocês? Então, por isso que nas duas expressões aqui, nas duas narrativas melhor, tanto em Marcos capítulo 4, verso 35, bem como também em Marcos capítulo 6, versículo 45, nós vamos ver o sentido da palavra: obrigou-os a subir para o barco, porque todo aquele que é chamado pelo Senhor, vocacionado pelo Senhor, precisa e tem a necessidade, a obrigação de subir no barco, porque todos os que são chamados para a salvação, são eleitos do Senhor, passarão por lutas, passarão por provas, enfrentarão tempestades, atravessarão desertos, descerão e subirão vales, entrarão e sairão de cativeiros, serão afligidos, caluniados, difamados. Esse é o verdadeiro evangelho. Não é o evangelho barato desse século moderno. Não, que as pessoas estão apregoando, dizendo que ninguém mais precisa de marcas, que ninguém mais sofre, ou como é a canção cantada da Damares, dizendo que agora é só vitória, só vitória, só vitória. Não, irmãos, o crente vive numa escala gradativa. Uma hora ele está no monte, outra hora ele está no vale, outra hora ele está na bonança, outra hora ele está passando por tempestade, porque isso é o equilíbrio da vida. Isso aqui traz a maturidade do cristão, porque assim Cristo passou e enfrentou em seu ministério e em seu sofrimento, assim seus seguidores também haverão de passar. Por essa razão, lá em Atos dos Apóstolos, Pedro, achando que o evangelho seria um evangelho barato, quando ele começa a pregar, depois que o Espírito Santo penetra nele, ou ele é batizado pelo Espírito Santo, e que o mesmo começa a pregar, e depois da pregação, por isso que eu digo, depois da pregação vem a retaliação. Aí ele é levado até o sinédrio, diante do sinédrio a sua causa é julgada, e ele é levado até diante dos sacerdotes e dos príncipes do povo, e ele, João, vai ser açoitado
aproveitado. Naquele momento, Pedro, que era impulsivo, arrogante, quando ele para entender depois dos açoites, ele poderia levantar, reclamar, murmurar da vida, ou até pensar em desistir do Evangelho. Mas de repente ele se lembrou daquilo que Cristo também passou, e ele olhou para João e disse: nós estamos sofrendo da mesma forma que ele sofreu. E ao invés de reclamar, eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Isso aqui é a identidade do Evangelho. Isso aqui é a identidade de Cristo em nós. Então observe que Jesus, antes de mandar subir para o barco, ele ensina, ele nos enraiza na sua palavra. Por isso que eles vão passar pela primeira tempestade. E o primeiro sentido de Marcos capítulo 4, versículo 35, eu entendo da seguinte forma: Jesus primeiro passa com eles para ensiná-los a enfrentar uma tempestade, porque a tempestade nada mais é do que um conjunto de ações da natureza. Tempestade nada mais é do que um conjunto de ações da natureza. Como sabemos que a tempestade vem? Primeiro, o céu enegrece, as nuvens escuras cobrem e escondem a clareza e a luminosidade do sol. Segunda coisa, o vento sopra. Tudo isso aqui é significativo. O vento sopra, e quando o vento sopra, é o vento quem traz o anúncio da chuva. Os mais antigos conseguem entender e compreender, ou os mais velhos, os mais anciãos, conseguem até sentir o cheiro da chuva vindo, porque é o vento quem traz o aroma das águas. Então, mas entenda, a tempestade aqui não é em terra, a tempestade é em alto mar. Então entenda, a nuvem negra ou escura cobre a luminosidade do sol, o vento sopra, e quando o vento sopra, é o vento quem agita as águas. Consegue entender isso? É o vento quem agita as águas. O vento jamais terá poder de atingir o barco diretamente. Tudo isso aqui é uma mensagem bem significativa. Então o céu enegrece, a chuva vem, é o vento quem traz a chuva, mas é o vento quem atinge as águas, porque o vento não pode atingir a pessoa, o vento não pode atingir a embarcação, por isso que o vento atinge as águas. Vamos entender isso aqui. Então, quando as nuvens escuras cobrem a luz do sol, está falando de um tipo de bloqueio, ou tipo da apostasia, ou na verdade de uma barreira no âmbito ou no mundo espiritual, aonde a luz do sol seria coberta, mostrando um tipo e nos fazendo entender acerca de um tipo de batalha que a igreja enfrentaria. Por isso que Jesus só mandou entrar no barco 12. Jesus não mandou a multidão que o acompanhava entrar no barco, mas segundo a narrativa de Marcos capítulo 4, versículo 35, vai descrever que Jesus olha para os 12 e diz: entra no barco, sobe no barco e passemos para o outro lado. Só que Jesus sabia que ninguém chegaria ao outro lado se ele, na ocasião da tempestade, não se posicionasse, se colocasse de pé e acalmasse a tempestade. Porque se Jesus não acalmar a tempestade, ninguém chega no seu objetivo. Se Jesus não tiver uma atitude na história e na nossa trajetória de vida, nem de casa a gente teria saído hoje para agradecer a Deus, ou glória, ou culpar a Deus pelas primícias que Deus tem concedido a nós também. Aleluia. Por isso que é Ele quem sempre vem na nossa frente, cortando laço, fechando cova, e a gente não percebe isso, mas Jesus aqui está nos ensinando, quando na verdade nós vemos esse tipo de batalha acontecendo numa linguagem espiritual, para a gente compreender melhor, nós vamos entender que a esse bloqueio, o vento que vai soprar é uma representação das ações malignas. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está preparando o seu povo, porque tem 12 homens dentro do barco. Dentro desse barco são 12 homens com 12 personalidades diferentes. Porém, quando Jesus entra no barco e começa a pedir para os navegantes:
para os que estão a bordo do barco seguir viagem, a Bíblia diz: e com eles vem outros barquinhos. Isso aqui me chama a atenção. Por quê? Porque Jesus não fundou várias igrejas. Jesus tem apenas uma noiva. A noiva de Jesus não são várias. A noiva de Jesus é aquela que cumpre esta palavra, aquela que obedece esta palavra. Então, por isso que só vai passar vento, só vai enfrentar tempestade, só vai passar por luta quem é noiva de Cristo, quem é igreja. Há muitas denominações por aí que já estão pregando: o crente não passa mais por luta, ele já não tem mais crise familiar, ele já não passa mais por prova financeira. Mas quem é de Cristo enfrenta todas essas dificuldades, e nunca é para desistir, é para continuar com a mão no remo e atravessando o mar tempestuoso, glória. Porque crente chamado por Deus, ele não pula do barco, ele não desiste da chamada, mas ele olha para os que estão consigo dentro do barco e diz: toma a mão do remo e vamos remar junto, porque o nosso objetivo e a nossa meta é cumprirmos a sua palavra. E qual era a palavra dele? Era chegarmos do outro lado. Vamos entender a tempestade. A nuvem fala do bloqueio. O vento que sopra aponta, na verdade, para as manifestações de espíritos malignos, ou seja, principados, potestades, hostes da maldade e dominadores do ar. Então entenda isso, porque é um vento. Estou falando da igreja que está na embarcação. Estou falando do vento que representa os demônios, a ação do mal no mundo espiritual, que não vai atingir o barco diretamente. Tem alguém raciocinando e já começando a entender? Porque os demônios nunca podem te atingir diretamente. Por isso que ele nunca vai atingir diretamente o barco, porque o barco sempre vai estar acima das águas. E as águas, o que representa? Se a nuvem representa um tipo de apostasia, de bloqueio, e o vento representa as ações malignas ou os demônios atuando no mundo, então o barco é a igreja. Oh glória! O barco com os navegantes é a igreja. E as águas que estão debaixo do barco representa quem? O mundo. De acordo com a visão e a base bíblica que nós temos em Apocalipse, as muitas águas são povos, línguas e nações. E você já percebeu que a luta da igreja contra o diabo e os demônios, e do diabo contra a igreja e seus demônios, entende isso aqui? Na verdade, eles nunca conseguem atingir a igreja diretamente. O diabo com os demônios sempre vai se utilizar das águas ou dos povos que estão representados pelos governos, pela humanidade. Por isso que alguém, vou explicar de forma mais clara, por isso que alguém que vive dentro de uma casa dividida na questão religiosa, alguém que é crente dentro de casa, que ora, que jejua, que cumpre o seu dever como servo de Deus, entenda que você nunca vai ser atingido diretamente. O diabo com os demônios sempre vai usar os mais fracos na fé dentro da sua casa para tentar te atingir. Porque o vento, você já percebeu quando o vento sopra na natureza? A gente andando na rua, o vento nunca nos atinge diretamente. Aí o vento faz o quê? O vento sopra, levanta a poeira e joga a poeira nos nossos olhos. Já entendeu isso? Já percebeu isso? Por isso que a explicação de Marcos aqui, ou melhor, a narrativa de Marcos, nos faz entender acerca disso. Por isso que Jesus, primeiro, nos ensina a vencermos batalhas e guerras. Por isso que Paulo vai enfatizar lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo que a nossa luta não é contra a carne, muito menos contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, hostes e dominadores do ar. Por isso que Paulo está dizendo: a sua luta não é contra esta pessoa que está ao seu lado,
A sua luta não é contra aquele descrente, contra aquele pecador, mas é contra aqueles que estão influenciando a mente dele para tentar te atingir, para fazer você pular da embarcação ou para fazer você parar de remar. Porque no dia que você parar de remar, a sua embarcação morre na praia. E a sua embarcação morrendo na praia, toda a sua casa também naufragará. É verdade. Por isso, Atos 27. Lembra quando Paulo vai ser preso? É preso. E aí vai ter que se apresentar em Roma. Paulo até então, antes da sua prisão, nunca tinha passado uma tempestade. Por isso que eu digo, todo crente vai passar tempestade. Nenhum deles vai ser isento das tempestades da vida. Por isso que ele entra no navio com outros presos. E ao entrar no navio com outros presos, Paulo ainda olha para o oficial Júlio, que deu ali privilégios para Paulo não andar algemado, mas ter liberdade de andar dentro da embarcação. Aleluia. E Paulo vai olhar e dizer: olha, não é época de viagem, não é tempo da gente sair viajando, porque pelo que eu entendo é tempo, na verdade, de tempestades. Porém ninguém quis dar ouvidos a Paulo, e todos entraram na embarcação, no navio, até que eles vieram vindo pelas encostas, quando a Bíblia diz em Atos 27, aleluia, que um forte vento, ou um vento do de repente, porque se você ligar os textos com Marcos capítulo 4, versículo 35, de repente, olha o que diz a Bíblia, de repente veio uma tempestade. Tudo na vida do crente é no de repente, aleluia, porque quando a gente pensa que estamos seguros e que nada vai acontecer, de repente uma notícia, de repente uma luta, de repente uma frustração, e assim consecutivamente. Então aquele vento chamado Euroaquilão, que é o famoso vento sudoeste, que é um vento violento, que sopra, joga a embarcação de Paulo para o meio do mar. Porque crente que tem medo de enfrentar a tempestade vem vindo, como diz o bom baiano, vem vindo pelas beiradas. Cuidado, uma hora o vento vai te jogar no meio do mar e você vai ter que enfrentar a vida do jeito que ela é. Não adianta tentar fugir daquilo que Deus determinou para a sua vida. Aceitou Jesus? Se prepare, irmão. Vem um amadurecimento com as lutas. Por isso que a embarcação vai para o meio do mar e ele sai batendo pelas encostas, parte da embarcação vai se rompendo e a tempestade se forma. E pensa numa tempestade, uma tempestade violenta Paulo vai enfrentar. Diz o texto sagrado que tudo escureceu. Aí lá no capítulo de número 28, que vai nos trazer a objetividade do texto, vai descrever Paulo que o coração do povo, dos oficiais, dos soldados romanos, bem como dos presos que estavam na embarcação, começam a desfalecer. Aí Paulo, oh glória, que era um homem que tinha comunhão com Deus, olha e diz: já fazem exatamente 14 dias que não se vê a luz do sol, nem se vê estrelas, não se dá para enxergar direito em meio ao mar alto. Então Paulo, olhando para aquela situação, Paulo se levanta para trazer uma palavra de ânimo no meio de uma grande tempestade. Paulo diz: irmãos, aleluia, é tempo da gente comer, se alimente. A luta não pode te desanimar, a luta jamais pode te parar. Come pão, bebe água, se alimenta, porque isso é fase, vai passar. Tudo que Deus criou, irmão, é coisa boa. Até tempestade para quê? Para nos trazer experiência. Paulo vai dizer que o povo se anima com aquela palavra e começa a se alimentar. Aí o texto diz que a tempestade está tão tamanha que o barco vai batendo nos rochedos e vai se despedaçando. Os soldados, olhando para a embarcação sendo destruída, diz: vai todo mundo morrer. Paulo dá a ideia de tirar todo o peso, toda a carga da embarcação para ver se o barco se firma melhor. E eles começam a jogar tudo que
tinha dentro do barco. Aí o oficial olha e diz: então, já que todo mundo vai morrer, então mata os prisioneiros primeiro. Porém, no meio da tempestade sempre tem que ter alguém são. No meio da luta sempre tem que ter alguém com sanidade. Aleluia. Para quê? Alguém com intimidade, para encorajar o povo. Porque Paulo se levanta naquela noite e diz: não façais tal coisa, porque eu estava orando. Mas como você está orando? O barco está balançando para lá e para cá, e você está orando. Alguém tem que orar, alguém tem que tomar uma iniciativa. Paulo diz: nessa mesma noite um anjo de Deus me apareceu e me disse: Paulo, nenhuma alma se perderá dentro dessa embarcação. É necessário que você chegue, aleluia, no endereço determinado. Oh glória, aleluia. Deus está dizendo aqui hoje, nessa manhã, essa luta, essa prova não é para a morte de ninguém, mas tendo você crente dentro dessa embarcação, a palavra de Deus é fiel para se cumprir na sua vida. Nenhuma alma se perderá. Perde-se o barco, perde-se o navio, perde-se a embarcação, mas as almas, aleluia, Deus está entregando cada uma delas nas suas mãos. Oh glória, oh glória. O texto diz que o navio se arrebenta todinho, e aí eles pulam nas águas e começam a se agarrar aonde eles podiam, no resto dos navios. Olha que coisa linda, aleluia. Mas nenhuma alma se perdeu. Por isso que Jesus está nos ensinando. Jesus, na narrativa de Marcos, está nos ensinando que a tempestade nada mais é do que uma guerra que a igreja enfrentaria. Por isso que o vento sobe e balança as águas. É as águas quem agita o barco, o navio, aleluia, como quer que seja. Por isso que Pedro, olha que dentro daquela embarcação tinham profissionais da pesca. Pedro, Tiago, filhos de Zebedeu, estavam lá, mas eles nunca tinham enfrentado uma tempestade como essa. Consegue entender isso? De maneira que Pedro se desespera e diz: nós vamos morrer, porque as águas estão agitadas e o barco vai para lá, o barco vem para cá, e o barco aqui não é o barquinho como a gente costuma cantar, não é um barquinho qualquer. O barco aqui tem 8 metros de comprimento e 2,5 de largura, é barco de pesca, cabe 13 tripulantes e ainda comporta 1 tonelada de peixe. Então veja que o barco que o Senhor manda a gente entrar sempre cabe mais um. E sempre tem espaço para aquilo que você vai pescar no meio do caminho. Entendeu? Mas tá bom. Aleluia. Por isso que o barco balança de lá, balança de cá, mas todo mundo tem que trabalhar junto. Porque se a embarcação depender somente de um remador, irmão, o barco não vai muito longe. Por isso que Jesus colocou 12 dentro do barco e diz: todo mundo tem que trabalhar junto, em sincronismo. Como o corpo assim, aleluia, anda, caminha, come, bebe, trabalha, exerce, faz tudo, assim a igreja também trabalha junto. Aleluia. Alguém só pode vencer, ou melhor, resistir às tempestades da vida, quando a gente entender que a primeira ferramenta que a gente recebe não é dom espiritual, mas a primeira ferramenta que a gente recebe na aceitação da fé é um remo na mão direita e outro remo na mão esquerda. Para quê? Para a gente ajudar o barco a chegar ao seu objetivo. Porque a igreja pensa que o barco só é conduzido pela bispa, pelo pastor Pedro, pela vida do pastor Santo, pela vida da pastora Ju, pela vida dos obreiros. Não, a igreja avança com eles trabalhando e com você fazendo a sua parte.
é eles conduzindo o barco na frente e a gente vindo atrás remando. Sabe por que o barco avança? Sabe por que a igreja dura ainda de portas abertas? Porque é eu fazendo a sua parte e você fazendo a sua. A gente não pode sobrecarregar a liderança. Se Deus nos chamou, se Jesus nos elegeu e nos vocacionou e nos colocou dentro da embarcação, a gente precisa entender que cada um tem a sua funcionalidade na igreja. Oh glória, ninguém vem apenas para a igreja para ficar mecanizadamente, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ninguém vem para ser, conforme dizem por aí, ser prego de banco. Não, não, irmão, a gente vem porque aqui tem trabalho. Ou como tem trabalho? Se tem lugar que tem trabalho é a igreja. Lá na sua empresa pode não ter espaço para você crescer lá, mas no reino tem espaço. É você remando e crescendo, é você remando e avançando, é você remando em meio à tempestade e o barco avançando e o nome do Senhor sendo glorificado. Oh glória! Tem lugar para todo mundo na embarcação. Aleluia! Mas quando fala da tempestade, o povo teme. Por isso que tem muita gente que nem da praia saiu. Aí fica lá na praia olhando. Por que ele foi tão longe? Porque Jesus. Por que ela chegou tão longe? Porque ela decidiu acatar a ordem. Ela subiu no barco. Ele subiu no barco e remou. Porém, uma grande maioria fica na praia, só olhando. Por isso nunca tem testemunho para contar. Por isso nunca tem experiência para compartilhar com outros. Porque fica na praia, Bispaléu, só olhando a embarcação chegando do outro lado. É assim que é a vida cristã. Enquanto alguns aceitam a chamada e a vocação, outros ficam na beira da praia só assistindo o seu avanço e o seu progresso. Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e perguntar para ele: e aí, você é daquele que aceitou a chamada ou é daquele que vai ficar na praia assistindo o meu avanço e o meu progresso? Se você foi chamado, então entra na embarcação e enfrentamos a tempestade juntos, mas do outro lado nós iremos celebrar e contar e cantar a vitória juntos. Tem alguém aqui hoje? Por isso que Jesus, ele ensina primeiro, passa junto para ensinar e depois ele deixa eles passarem sozinhos. Em Marcos 6,45, Jesus já estava falando acerca da sua morte, da sua ascensão. Está representado tipologicamente dentro do texto. Por isso que o texto começa dizendo que Jesus, o que antecede o versículo 45, é a multiplicação dos pães. Isso aqui é significativo. Porque Jesus passa a noite. Jesus vira a noite com a multidão e com os discípulos. Fazendo o quê? Ensinando, e depois dos seus ensinamentos, ele parte o pão. Presta atenção nisso. Ele parte o pão. Quando ele parte o pão, ele dá de comer para aqueles que ouvem ele. Ao amanhecer, de manhã, quando, irmãos? De manhã. Quando, irmãos? De manhã. Alguém está aí? Quando, irmãos? De manhã. De manhã, Jesus olha para os discípulos e vai fazer semelhantemente. E vai dizer: imediatamente obrigou-os a subir para o barco e disse: passem para o outro lado. Aí Jesus olha e diz: eu, porém, vou ficar em terra, vou despedir a multidão, mas eu encontro vocês do outro lado. Olha o que Jesus está dizendo. A noite que passa, que vira na multiplicação dos pães, está apontando para a morte de Jesus. Quando ele vai para a cruz, e indo para a cruz, é a representação do pão que está sendo partido em favor de muitos. O amanhecer do dia está falando do domingo da ressurreição. Aleluia. Por isso que no domingo da ressurreição, Jesus olha aqui dentro do texto, representado pelo texto, Jesus diz: a ordem agora
é vocês serem comissionados e irem pregarem às nações. Então entra no barco, reme e cheguem do outro lado. O outro lado está falando da eternidade com ele. Por isso que ele disse: entra no barco e passem para o outro lado, porque eu vou encontrar vocês do outro. Por isso que Jesus fica com os pés em terra e ele diz: eu vou despedir a multidão enquanto vocês entram no mar, porém eu subirei ao monte. Está falando da ascensão dele. Mas olha o texto, que eu acho uma coisa extraordinária no texto, que diz que ele sobe o monte, e ele diz: e eu subirei ao monte para orar, para interceder, e de lá de onde eu estiver, eu vou estar de olho em vós. Aleluia. Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, estava falando da comissão dos apóstolos. Por isso que ele sobe o monte para orar, e os discípulos pela manhã, igreja primitiva, pela manhã começam a remar. Período da igreja primitiva. Quando o barco chega no meio do mar, período da igreja contemporânea. É o período da tarde. Mas Jesus está lá em cima da montanha e ele está intercedendo e orando. Aleluia. E o barco sai no período da manhã, igreja primitiva, chega no meio do mar, período da igreja contemporânea, e vai chegando, atingindo as 4 vigílias estabelecidas pelo Império Romano, até chegar na 4ª vigília da noite, que é o período da igreja do arrebatamento. Aleluia. Alguém está pensando comigo aí? Só que o período da 4ª vigília da noite é entre 5 e 6 da manhã. Então está escuro. Está o que, irmãos? Está o que, irmãos? Mas se você ler o versículo 48, você vai ver que o texto diz assim: e vendo-os fatigados a remar. E vendo-os fatigados a remar. Alguém me explica isso, por favor? Porque Jesus aqui não está no corpo glorificado. Jesus, dentro da literalidade do texto, está encarnado como homem. E ele está em cima do monte. E ele está olhando para o alto mar. E está olhando, diz o texto, para a embarcação. E ele consegue olhar para o cansaço deles. Me explica isso. Se apagar a luz dentro de casa, você não enxerga a 1 metro de distância. Se faltar energia elétrica, você não consegue enxergar. Na verdade, é meio palmo diante do seu nariz. Me explica como que alguém está em cima do monte, está olhando lá para o alto mar, está vendo seus cansados de remar. Meu Deus! Me expliquem isso. Por isso que o texto é tipológico, é significativo, porque está apontando para quando Jesus ascenderia aos céus, seria assunto aos céus, e sendo assunto aos céus, ele diz que estaria diante de Deus, ou à direita do Pai, intercedendo por nós. Para quê? Para a gente continuar no ânimo, para a gente continuar no vigor, para a gente continuar remando. Aleluia. Mas o texto diz: quando chega a 4ª vigília da noite, apontando para a igreja do arrebatamento, ele vendo eles cansados e fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Por conta ou por volta da 4ª vigília da noite, Jesus desce. Glória a Deus, aleluia. E quando ele vem descendo, ele vem descendo, ele vem descendo, e ninguém percebe que ele vem descendo. É o arrebatamento acontecendo. Porque ele vem quando todo mundo, aleluia, não estiver esperando. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Por isso que ele virá no período da apostasia, no período em que todo mundo achar que estiver tendo paz. Ele diz: cuidado, quando todo mundo gritar paz, virá repentina destruição. Ele virá como ladrão na noite que não avisará. Por isso que ele vem, e ele vem descendo e ninguém vem percebendo. E o texto diz: e ele vem caminhando sobre as águas. E quando ele se aproxima do barco, alguém só vê o
vulto, porque o dia do arrebatamento será como o piscar dos olhos, vai ser como flash, vai ser como relâmpago, que se mostra do Oriente e vai até o Ocidente, e ninguém se dará conta, quando de repente perceber, os carros estarão sem seus motoristas, os aviões sem seus pilotos, ônibus, trens por aí, não se darão conta, será um caos, mas a igreja será procurada, e a igreja não estará mais na terra, oh glória, porque, ai Jesus, oh glória, quem é que aguarda esse dia? Aleluia, quem é que aguarda o dia tão esperado, o dia tão aguardado? Oh glória, oh glória. Por isso que quando ele vem, os discípulos só vê o vulto, só vê a sombra e começa a gritar, dizendo ao contrário. Tudo bem que na literalidade do texto havia uma mística, ou melhor, uma lenda da época, porque os pescadores acreditavam que um espírito na figura e no semblante de um tigre aparecia, ou até mesmo a suposta lenda de Lilith se manifestava no meio dos pescadores e tomava os pescadores e levavam para as profundezas das águas. Então, quando eles veem aquele vulto, eles gritam dizendo: é um fantasma. Aí Jesus se manifesta e diz: não é um fantasma, sou eu, não tem mais. Quando Jesus fala isso, a narrativa de Mateus capítulo 22 vai acrescentar a esse texto, vai harmonizar a este texto, dizendo que Pedro olhando diz: se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo, oh glória. E Jesus olhou para ele e disse: então vem Pedro. Pedro sai do barco e também tem a experiência de andar sobre as águas, mas olhando para a tempestade, a falta de fé e a incredulidade de Pedro faz ele afundar. Mas Jesus estende a mão, porque Jesus vai cumprir aqui aquilo que ele disse: Pai, todo aquele a quem o Senhor me deu, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Todos aqueles que vieram a mim, eu não perdi um só deles sequer. Então, se alguém está achando que vai afundar, achando que vai naufragar, a mão de Jesus está estendida aqui hoje e está colocando você de pé novamente e te reestabelecendo dentro da embarcação. Fique de pé comigo, por favor. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Deus. Oh, glória a Jesus. Segure na mão de quem você pode, por favor. É assim que Jesus nos quer, remando juntos, caminhando juntos. Por isso, não desista, não pare, porque a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante, esse céu vai se abrir. Oh, glória a Jesus. E Ele vai vir buscar quem está em movimento. Ele vai vir buscar quem está o quê, irmãos? E qual é o movimento? Aleluia, Deus. Qual foi a ordem dele para cada um de nós? Entra no barco e... entra no barco e trabalha. Amém. Entra no barco e ora. Entra no barco e evangelize. Entre no barco e faça alguma coisa e vai remando. Mas isso também representa o quê? Culto. Por isso que Jesus, olhando para eles, viu eles o quê? Fatigados. Mas fatigados do quê? De obedecer, de remar. Por essa razão, Jesus olhou vendo o cansaço deles. Porque, irmãos, está pensando que é fácil enfrentar a tempestade? Imagine as ondas, balança daqui, balança de lá, e ondas que sobem acima do barco e arremessam contra o barco. Imagine o desespero, porque você está aqui, remando, e o barco balança de lá. Tem hora que a gente larga o remo para se segurar na embarcação, e tem momento
Jesus entende isso. Tem momento que a gente larga o remo. É verdade, Deus. Existe momento no ministério que a gente para de trabalhar um pouco. Para quê? Para se segurar. Para se firmar dentro da embarcação. Para se ajustar. Um momento de conserto. Por isso, pare muitas das vezes de cobrar tanto do outro. Pare muitas das vezes de querer cobrar muito de si mesmo. Tem hora que a gente tem que largar o remo. Consegue entender isso? Tem hora que a gente, muitas das vezes, tem que passar o bastão. Bispo, pastores, eu preciso dar um tempo da regência. Eu preciso dar um tempo porque minha embarcação está chacoalhando demais e eu preciso me assegurar e assegurar a minha casa e minha família. Aleluia. E quando eu estiver restabelecido, eu tomo o remo novamente e nós vamos juntos. Jesus entende isso. Amém. Jesus compreende isso. Tem hora que a liderança, os pastores, a bispa, tem hora que tem que largar o remo. Dá 10 dias de descanso, 15 dias para refletir, largar um pouco o remo para se restabelecer, porque aí salva os outros e perde a sua casa, a sua família. Feche os teus olhos. A tempestade sacode a nossa vida. E é por isso que em todas elas haverá manifestação de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, nesta manhã, nesse princípio de tarde, agradecer pela força e pelo vigor que o Senhor nos dá e nos concede. O Senhor nos chama, o Senhor nos capacita e o Senhor se responsabiliza por tudo que acontece, ó Deus, por conta da aceitação da chamada. Mas, Senhor, nós queremos continuar orando, continuar fortalecendo a Tua igreja e dando vigor a ela. Estamos aqui no culto das primícias, entregando o nosso melhor, talvez o cansaço, Senhor, talvez a fadiga, Deus querido, Senhor, da luta cotidiana, das lutas e batalhas espirituais que travamos. Talvez não tenhamos conseguido aqui entregar para si ou para Ti melhor, ó Deus, um culto mais agradável, uma oferta melhor a Ti, de gratidão, de louvor, de celebração, Pai. Mas, ó Deus, o Senhor sabe que o cansaço, mesmo com a fadiga, nós estamos aqui, Senhor, remando. Então abra os céus nessa manhã, nesse princípio de tarde, e venha ao nosso encontro por intermédio do Espírito Santo e nos revigora, porque, Senhor, há muitas vidas que aqui estão e que largaram o remo. Mas, ó Deus querido, Senhor, largaram o remo para poder se segurar um pouco, para poderem se restabelecerem. Senhor, por isso tem muita gente depressiva, por isso tem muita gente, ó Deus, se suicidando, porque, Senhor, é muita frustração, é muita cobrança. Senhor, e nós sabemos que aqui muito é dado, muito será cobrado. Mas eu quero orar em favor da Tua igreja, em favor dos pastores, em favor da bispa, em favor, Senhor, da minha casa, em favor da igreja. Senhor, nos ajuda, segura nas nossas mãos, manifesta-te em meio à nossa embarcação, anima-nos, fortaleça-nos, revigora-nos. Tudo que a gente precisa. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Eu sei que tem mais, Senhor, uma jornada de 7 dias a seguir aí, ó Deus. Pai querido, Senhor, aonde a gente vai conduzir o barco, Senhor, eu sei, vai vir mais luta, vai vir mais tempestade ao longo e ao discorrer da semana, mas segura nas nossas mãos, entra no nosso barco, apazigua a tempestade por um tempo, deixa a gente respirar um pouco, deixa a gente refletir um pouco, deixa a gente restabelecer um pouco, mas, Senhor, não deixa nenhuma alma se perder, não deixa nenhuma alma se lançar do barco, não deixa ninguém pular do barco, não deixa ninguém, Senhor, se frustrar nesse dia de hoje, porque, Senhor, a nossa maior alegria vai ser ver o céu se abrir e ver o nosso nome sendo chamado, e o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, receber o que vos está preparado desde a fundação do mundo.
braço dessa pessoa e diga para ela: nunca, jamais desista. Permaneça no barco. Permaneça no barco. Permaneça no barco. Permaneça no barco. Fica no barco.